Bom dia, pessoal. Hoje nossa aula de redação, dia 29 de março de 2021. Nós teremos exercícios sobre colocação pronominal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos retomar. Está aparecendo na tela para vocês? Sim, né? Sim. Ok, queridos. Então, vamos lá para a última parte. Deixa eu colocando para frente aqui. Lembra que a gente viu tudo sobre os pronomes, vimos quais eram os tipos dos pronomes. Isso aqui só para a gente ter uma noção, né? Olha lá, ó. Os relativos, os indefinidos, os interrogativos. E aí a parte mais importante aqui, que é a colocação pronominal. Vocês querem rever essa parte de colocação pronominal inteira, que é a próclise, mesóclise ou ênclise, ou para vocês ficou tudo certinho? Vocês querem ver só a última parte que a gente viu mais rápido, foi meio corrido? O que vocês preferem? Eu quero desde essa parte da colocação pronominal. Quer ver novamente essa colocação pronominal? Sim. Ok, então vamos lá. Depois a gente parte para os exercícios, tá? Tá aparecendo direitinho na tela, num tamanho bom para vocês? Tá, né? Então vamos lá. Se ficar ruim de enxergar, vocês me falem. Então vamos lá. Colocação pronominal. A gente viu que nós temos os pronomes retos, os pronomes oblíquos. Eu tinha passado uma tabelinha para vocês, que um é função de sujeito e outra é função de complemento, tá? Depois disso aí vocês vão voltar a ver na aula de português com outros professores, tá? Mas é só para a gente relembrar. Alguns pronomes oblíquos, eles são pronunciados de maneira átona. Então, tem aquela sílaba forte e a sílaba fraca, que a gente chama de átona, sílaba fraca, né? Então, por isso, eles são chamados de pronomes oblíquos átonos, tá? Que ele tem, assim, um som mais fraquinho, né? Então, quais são eles? Me, nos, te, vos, se, o, e aí os plurais, né? Os, a, o as, e o lhe ou o plural lhes, tá? Então pode ver que eles não têm assim, aquela sílaba forte, eles são pronomezinhos mais fraquinhos, assim, quando a gente pronuncia. Por isso que são chamados de oblíquos átonos, tá? Eles têm uma função de complemento, eles vão complementar o verbo, eles vão sempre estar acompanhados com o verbo. Lembra que a gente já viu? Vamos relembrar, tá? Essas formas pronominais sempre se juntam a um verbo. E dependendo de certos fatores, elas podem ocupar 3 posições na frase. É isso aí que causa aquela dúvida na gente. Aonde que eu coloco essas minhas esses 3 lugares aí, esses pronomes, né? Então, ó, próclise é o que vem antes. Então, assim, a gente já fala na ordem. Presta atenção, ó. Próclise, mesóclise e ênclise. Então, primeiro eu falei próclise. Então, significa que ele vem antes do verbo. Mesóclise, está falando meio, ele vem no meio do verbo, ele está intercalando ali o verbo, tá? E ênclise, estou falando por último. Então, ele vem depois do verbo. Então, assim, nem para a gente memorizar é facinho, porque eu falo próclise, mesóclise e ênclise. Antes, no meio, depois, tá? Então, a próclise antes do verbo. O exemplo lá. Amanhã te entregarei a carta. Onde que está o verbo aqui? Entregarei, não é? Então, tá vindo antes, eu estou colocando ele antes, ó. Te entregarei a carta. Ele tem uma função de complementar o verbo, tá vendo? Ó, tá complementando a ideia do verbo. Mesóclise, intercalado no verbo. Entregar-te-ei a carta em breve. Olha, a frase está começando com o verbo, né? E ele está ali no meio, ó. O te e o ei. E a ênclise, depois do verbo, entrego-te a carta, se tu quiseres. Então, entrego-te, está depois do verbo o te, tá? Facinho.
Aí a gente chama de eufonia. Há uma eufonia na colocação pronominal. O que é essa eufonia? Na prática da língua, a colocação dos pronomes átomos, ela é determinada pela eufonia, isto é, pela, assim, aquele sonzinho agradável, né? Agradável, pela agradabilidade sonora da frase. Então, assim, a gente percebe que, às vezes, do jeito que você colocou o pronome, ele vai ficar estranho, o som fica estranho. Tá? Olha lá nesses dois exemplos. No primeiro, nunca te aborreci com meus problemas. Tá soando redondinho no nosso ouvido, né? Nunca te aborreci com meus problemas. Agora, no segundo, nunca aborreci-te com meus problemas. Olha essa construção. Aborreci-te com meus problemas. Ó, no ato de comunicação, nenhum falante ia vacilar ali em usar o primeiro enunciado, não é mesmo? E descartar o segundo. Por quê? Porque, aliás, aborrecite mais parece nome de doença infecciosa e das graves, né? Olha, tá soando muito estranho. Então, lógico que a gente iria escolher a primeira frase para falar. E se a frase acima for usada na forma afirmativa? Como evitar a desagradável construção? Aborreci-te com meus problemas. E, ao mesmo tempo, não desobedecer a norma padrão culta. Nesse caso, basta explicar o sujeito e, aplicando a segunda orientação prática, apegar a próclise. Assim, olha, a gente então vamos voltar lá, ó. Como que a gente vai fazer, então, para a gente tirar essa construção da forma negativa? Vamos colocar de uma forma positiva, né? Afirmativa. Como evitar essa construção aí? Aborrecite. Por quê? Porque se a gente começar com o verbo, nós vamos ter que colocar a ênclise, né? Lembra? Isso é uma regra. Mas aí vai ficar estranho, aborrecite com meus problemas. Porque a regra, como que eu uso a ênclise a partir de quando? Se eu começo a minha frase com um verbo, eu vou ter que colocar o meu pronome depois dele. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Só que ficou estranha essa construção. O que eu faço, então? Aí você vai colocar o sujeito primeiro, ó. Eu te aborreci com meus problemas. Então, eu estou explicando, estou afirmando que eu aborreci você, eu mudei a construção da frase, tá vendo? Mudei o sentido dela, né? Eu estou afirmando que fui eu. E ele ficou bonitinho no nosso ouvido. Aqui eu usei a próclise, não precisei colocar a regra lá, né? Mas eu mudei o sentido e ficou super aceitável, tá? Eu acho que isso vocês não vão ter problema de fazer, não, gente, porque vocês estão acostumados já a usar a próclise, né? Esse sonzinho que fica agradável. Quando vocês perceberem que ficou esquisito, não coloquem. Daí vocês vão perceber que ficou errado, tá? Então, a próclise, essa colocação pronominal, ela é obrigatória em alguns casos e é opcional em outros. Prestem bem atenção, gente. Nós temos duas opções aqui, tá? Dois tipos, aliás. Nós temos o caso em que ela é obrigatória e o caso em que ela é opcional. Então, isso aqui vocês vão ter que guardar direitinho, porque a gente vai fazer os exercícios daqui a pouco, tá? Então, a gente vai ver separadamente, ó. Vamos ver primeiro a obrigatória. Existem certas palavras, são chamados fatores de próclise, que exercem uma influência sobre esses pronomes oblíquos, onde eles fazem com que eles se posicionem obrigatoriamente antes do verbo. Quais são eles? O esquema a seguir apresenta a estrutura frasal característica desse caso e os principais fatores de próclise. Vamos lá. Então, são esses aqui, ó, gente. Se vocês até quiserem ir copiando, ó, palavras negativas. Não, ela tem, não assim, às vezes ela tem um sentido negativo, né, ó. Porque a palavra negativa que a gente sabe que é negativa mesmo, já está dizendo, é o não. Mas tem palavras que têm função, né, de negativo. Ela tem um contexto, ela tem um sentido de negativo. Que também é o nada, nunca, o nem, tá? Então, olha lá, nunca se lamentou do fato.
tem uma função de negativo aí, tá? Nem nos pediu ajuda. Significa que a pessoa não nos pediu ajuda. Então, ela tem também essa função de negatividade, tá? Então, olha lá, ó. Nunca se lamentou do fato, nem nos pediu ajuda. Então, eu tenho dois verbos aqui. Prestem atenção, ó. O lamentou e o pediu. Eu estou usando aqui a próclise, né? Ó, o se, estão vendo aqui? Ele está antes, tanto no lamentou, como também no pediu. O nos também está antes, tá? Do verbo. Então, é a próclise. As palavras, quando tem essas palavras negativas próximas ao verbo ali, tá? Eu vou usar sempre a próclise. Os advérbios. Hoje, advérbio de tempo, né? Ó, lá, lugar, talvez, agora, rapidamente, né? Advérbio de tempo, de lugar, de modo, tudo isso aí. Ó, agora me apoiam, tá? Então, assim, agora é o advérbio. Onde está o verbo? Apoiam. Então, eu estou colocando o pronome antes do verbo, que é apoiar, né? Apoiam. Então, me apoiam. Então, estou colocando antes, tá? Compare. Agora, apoiam-me. Então, aqui já é diferente, ó. Eu estou usando uma, uma ênclise. Por quê? Porque eu estou separando com uma vírgula. Tá vendo? Então, tem uma separação aqui com uma vírgula. Aí, quando tem uma vírgulazinha, eu tenho que colocar outro caso. A gente vai ver mais para frente, tá? Mas só olhem para esse primeiro caso aqui. Agora, me apoiam. Pronomes relativos. Lembra? Aqueles que fazem relação com as coisas, né? Com os elementos da frase. O que, o quem, o qual, o onde, né? Ó, este é o local onde, o pronome relativo, te encontraremos amanhã. Onde que está o verbo aqui? No encontraremos, né? Então, eu coloquei o pronomezinho aqui, ó, te, tá vendo? O oblíquo no te aqui antes do verbo. Então, estou usando mesóclise. Então, quando tem pronome relativo próximo aqui, logo antes da construção, eu uso a mesóclise, tá? Pronomes indefinidos, que não definem aquele sujeito ou algo que a gente está falando. Tudo, alguém, outros, tá? Alguns as socorrem. Ó, o alguns, a gente não sabe quem que tá socorrendo. Então, é um pronome indefinido ali. Opa, tem pronome indefinido antes do meu verbo, logo lá perto da minha construção. Então, vou usar a mesóclise. Ó, alguns as socorreram. Estou colocando as antes do socorreram, antes do verbo. Outros também é outro pronome definido. Se fizeram de surdos. Então, coloquei o se antes do fizeram do meu verbo, tá? Então, mesóclise, ou próclise, desculpa. Nas conjunções subordinativas, que, como, embora. O que são as conjunções subordinativas? São aquelas que elas dão uma função de ligação, tá? Elas vão dar uma ligação entre frases, o que, como, embora. É uma ligação de uma ideia que eu estava falando com outra que eu vou falar. Como aconteceu aquilo, né? Então, assim, como aconteceu aquilo, opa, já mudou. Eu estou tendo uma relação com aquilo que eu estava falando antes. Embora hoje tenha amanhecido nublado, ontem amanheceu, ontem foi um dia ensolarado. Então, o embora está dando uma ideia de ligação com aquilo que eu estava falando antes, tá? Então, essas são as conjunções. Embora lhe perdoasse, ó, o lhe está antes do verbo perdoar-se, né? Ela disse que se sentia culpada, ó, que também tem outra conjunçãozinha ali. Se sentia culpada. Então, o verbo sentir aqui, sentia, eu estou colocando o pronome antes, tá? Então, a próclise, ela também é obrigatória. Isso aqui também é uma regra muito importante, tá? Essa próxima regra aqui.
A próclise também é obrigatória em orações iniciadas por palavras interrogativas ou exclamativas, e em orações com a preposição e, em, mais, gerúndio. Marquem isso daí no caderno de vocês, gente, ó. Interrogativas, exclamativas e em orações com preposição em, mais, o gerúndio. O que que é o gerúndio? Quando tem o indo, endo, ando, lembra? Que significa que o verbo está acontecendo naquele momento, a ação está acontecendo naquele momento. Isso que é o gerúndio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, diga lá, Sofia. Eu não terminei de copiar. Ah, essa aqui? Não, a outra. A anterior? É. Tá, deixa eu terminar de explicar essa daqui que eu volto lá, tá? Obrigada. Ó, quem nos procurou? É uma frase interrogativa, tá? Então, ó, quem nos procurou? Eu estou colocando o pronome nos na frente, antes do verbo procurou. Como se desperdiçam talentos neste país? Ponto de exclamação, tá? Então, é uma frase exclamativa. Olha, eu coloquei o se antes do meu verbo, desperdiçam. E agora, o gerúndio lá, ó, a preposição em, e o verbo está no gerúndio. Ó, tratando. Estão vendo? A-N-D-O. Se tratando, ou seja, o verbo está acontecendo naquele momento, a ação está acontecendo naquele momento. Então, em mais gerúndio, eu sempre vou usar a próclise. Ó, vai estar sempre na frente do meu verbo, sempre antes do meu verbo, tá? Em se tratando de esportes, prefiro o vôlei. Tá? Deixa eu voltar aqui para a Sofia copiar. Sofia, copia essa daí, a hora que você terminar, você me avisa, tá? Vou esperar um pouquinho. O pessoal também que não copiou, se quiser aproveitar, tá? Para copiar essas regrinhas aí.
Prontinho, Sofia? Pronto? Pronto, Sofia? Sim. Sim? Vamos lá para o outro, então. Aqui, ó, nessa próxima, você só coloque aqui, então, frases interrogativas, frases exclamativas e em mais gerúndio, tá? Coloca só essas três aqui, que daí vocês vão saber. Nem precisa de exemplo, que você sabe que quando tiver interrogativo ou exclamativo e mais quando começa com em mais gerúndio, tá? O restante também copia, tá, gente? Esses três que eu falei para vocês aí: frase interrogativa, frase exclamativa e em mais gerúndio. Só coloca esses três aí, tá? Nem precisa colocar o exemplo, que aí vocês já vão saber que precisa sempre utilizar a próclise. Prontinho?
Não. Tá, daí me avisa quando terminar. Professora, Oi. eu vou ter que sair da aula, porque eu tô indo pro serviço da minha mãe. Tudo bem. Daqui uns 10 minutinhos de novo eu entro, tá? Tá, você entra pelo aquele link, então, tá? Tá. Tchau. Tchau. Pronto, pessoal? Eu já terminei. Ótimo. Terminou, Sofia? Vamos lá, então. Aqui, então, esses exemplos que nós vimos é quando a prótese ela tem que ser obrigatória, tá? Agora, é quando ela é opcional, ou seja, eu posso colocar ou não, né? Você é que vai decidir se você quer colocar ou não, porque não tem a regra que ela seja obrigatória. Então, pode-se usar indiferente prótese ou ênclise em dois casos. Primeiro, quando o verbo não inicia a oração. Os exemplos lá, ó. A imensa montanha se envolveu no manto de neblina. É uma próclise, né? Olha lá, ó, o meu pronome, ele está antes do verbo, envolveu. Depois, no exemplo de baixo, a imensa montanha envolveu-se num manto de neblina. Agora, eu usei a ênclise, porque eu coloquei o pronome depois do meu verbo. Então, vejam, o meu verbo está no início da frase? Não, ele está no meio da frase. Eu não estou iniciando a frase com o verbo. Então, ela está no meio. Então, quando está no meio, quando eu não estou iniciando a frase com o verbo, eu posso tanto usar a próclise, como eu também posso usar o ênfase. Aí você que escolhe se você quer colocar o pronomezinho antes do verbo ou depois do verbo. Ok? Posso passar para frente? Só que lá, quando o verbo não inicia a oração. Depois, com o verbo no infinitivo, não flexionado, precedido de palavra negativa ou preposição. Vamos ver isso aqui, ó. Exemplo. Espero não te magoar com minha opinião. Então, ó, espero, mas espero é um verbo também.
Só que aqui, ó, não te magoar. O pronome está vindo para o verbo magoar, não é? Olha, está junto com o magoar. Então, olhe lá. Não te magoar. O magoar, ele não está sendo conjugado, né? Magoando, magoou, magoava, magoei. Ele está na forma dele infinitiva, magoar, né? Ó, terminado com AR, a gente já fala de verbo no infinitivo. Então, ele não está flexionado. Flexionado significa que ele não está conjugado, tá? Então, quando o verbo está no infinitivo e ele vem antes com uma palavra negativa ou uma preposição, a gente também pode usar tanto a próclise como a mesóclise. Então, ó, vai ficar até agradável para o nosso ouvido. Eu espero não te magoar com minha opinião. Ou, espero não magoar-te com minha opinião. Então, eu posso usar qualquer uma das duas ali, tá? Ó, estamos ansiosos para lhe mostrar a foto. O verbo está no infinitivo, mostrar, tá vendo? Olha, tanto numa quanto na outra. Então, estamos ansiosos para lhe mostrar a foto. Aonde que tem? Tem a palavra negativa aqui? Não, mas tem uma preposição antes, que é para. Tá vendo? Ó, para, e na de baixo também, para. Então, eu posso tanto usar a próclise como a ênfase. Estamos ansiosos para lhe mostrar a foto. Ou estamos ansiosos para mostrar-lhe a foto. Tá? Então, aqui tanto faz, que bom, né? Quando ela é opcional, a gente vê aquela dúvida ali, tanto faz se você colocar uma ou outra, você não vai errar, tá? Agora, a mesóclise, gente. A mesóclise, muito difícil vocês vão utilizar ela na redação, vocês vão colocar ela na redação, porque, como eu falei para vocês, lembram-se? Essas construções aí, o pronome, quando ele está no meio, intercalando o verbo, ele é muito utilizado em textos, assim, muito formais, né? Textos mais antigos, ou nas poesias também. E aí, numa redação, você não vai usar isso daí, tá? Então, é interessante vocês saberem o que que é, e quando cair também, pode ser que caia na prova de português, lá do Colégio Militar, ou uma outra prova que vocês forem fazer, que é interessante vocês identificarem o que que é a mesóclise. Mas na redação, gente, não. Vai ser muito difícil vocês utilizarem ela, tá? Não é necessário vocês colocarem mesóclise em redação. Mas então vamos só saber o que que é a mesóclise, né? Ó, ela é a colocação pronominal pouco comum no nosso idioma. Só é obrigatória quando se combinam dois fatores. O verbo no futuro, do presente, né, ou do pretérito no passado, iniciando a oração. Ela inicia a oração com esse verbo. Segundo, a ausência da palavra atrativa, exigindo próclise. Vocês vão ver. Exemplos, ó. Contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. Pode falar, Sofia. Oração é... Que oração? Não entendi. Fala de novo? O que é oração? Então, fala de novo, que eu não entendi. O que é oração? 7h41. Ah, que oração? 7h40. Não, que horas... o que é oração? O que que é oração? É. Oração é uma frase quando eu tenho um verbo, tá? Então, assim, geralmente a gente fala frase, a gente às vezes fala frase também como se fosse oração, mas a oração é quando ela tem um verbo. Então, se eu tenho uma frase que tem um verbo ali, é uma oração, tá? Porque depois vocês vão aprender em gramática que o que que é a oração simples, a oração composta, que tem a simples é que tem um verbo, a composta é que tem dois verbos. Então, quando eu tenho uma frase, Sofia, que tem um verbo, a gente chama ela de oração, tá? Então, aonde está a escrita oração? Aqui, né? Iniciando a oração. Então, tem verbo. Essa minha frase tem verbo, essa minha construção tem verbo. Então, é uma oração, tá? Tudo isso que a gente está vendo aqui, todos esses exemplos que a gente está vendo de frases, na verdade, elas são orações, porque elas têm verbo.
Porque a próclise, a mesóclise e a ênclise, elas acompanham, esses pronomes, eles acompanham o verbo. Então, todas essas frasezinhas que a gente está vendo aqui são orações, porque todas elas têm verbo, tá? Então, vamos lá. No exemplo, contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. Olha, então o verbo está começando aqui, né? No futuro, e a gente está colocando ele no meio da construção, no meio do verbo aqui, ó. O lhe, o pronome lhe, tá? Então, ó, futuro do presente iniciando a oração, tá? Ou, no exemplo de baixo, dar-nos-iam uma nova oportunidade na empresa, futuro do pretérito também iniciando oração, né? Ó, dar-nos-iam, esse nos aqui no verbo, no meio do verbo. Então, também é uma mesóclise. Está vendo como é uma palavra mais difícil de ser utilizada? Isso daqui a gente não vai utilizar na redação, a gente não utiliza. Em texto muito formal, ela é muito difícil de ser utilizada na língua portuguesa. Como eu falei para vocês, é importante vocês saberem o que é, que ela está no meiozinho do verbo, tá? E para vocês saberem identificar depois numa prova de gramática de língua portuguesa mesmo, mas não na redação, tá bom? A ênclise, ó, a ênclise, agora nós vamos ver o pronome depois do verbo. A ênclise só é obrigatória quando o verbo inicia a oração e quando ele, no interior da oração, é precedido de pausa, silêncio na fala, um sinal de pontuação na escrita. Então, gente, a gente pensa assim, ênclise tem vírgula, o verbo começou, então eu vou colocar ênclise. No começo da frase tem verbo, da oração, aliás, agora eu vou falar oração, porque daí a Sofia vai entender bem, vai lembrar bem. Então, no começo da minha oração tem o verbo, eu vou colocar ênclise, tá? Começou com o verbo, eu tenho que colocar a ênclise. Olha lá. Barbeio-me. Eu estou iniciando essa oração com verbo. Então, eu vou colocar o pronome depois, tá? Obrigatoriamente. Aí tem uma vírgula. Já entrou outro verbo. Visto-me, vírgula. Calçou-me. Eu estou colocando, ó, logo depois do verbo, o me e o me. Então, todos eles têm o me. Sempre nessas três construções aqui, eu vou colocar o verbo, ó, o pronome depois dos verbos, tá? Primeiro, porque eu estou iniciando. Segundo, porque tem vírgula. Começou com o verbo depois da vírgula, obrigatoriamente eu tenho que colocar a ênfase, tá, gente? É obrigatório. Sempre lembrem-se disso. Início de frase e vírgula também. Às vezes tem um silêncio na fala, umas reticências. Sabe assim, quando a oração começa e aí tem umas reticências? Aí iniciou o verbo. Tem verbo novamente, coloco a ênfase, tá? Ó, então, o verbo iniciando as orações, tá? Por gentileza, vírgula, peça-lhe que venha aqui. Ó o verbo aqui, peça, logo depois da vírgula. Então, tem a vírgula, iniciou o verbo, coloco a ênfase novamente, tá? Ó, peça-lhe que venha aqui. A ênfase nos pronomes o, a e os e as. Forma verbal, terminada em vogal. Os pronomes o e a, ou no plural deles, não se modificam. Exemplo, ajudei-os. 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 Aceita, mais as. Aceita-as, tá? Então, assim, tá terminado em vogal, ó. Ajudei o verbo, tá vendo? Ei, tem uma terminaçãozinha em vogal. Eu vou colocar ajudei-os. Aceita, está terminado em vogal. O a, aceita-as. Tá vendo? Então, sempre vai ficar dessa forma aqui. Forma verbal terminada em R, S ou Z. O verbo perde a terminação R, S ou Z.
e o pronome assume a forma lo ou lá. Isso aqui tá na mente já de vocês, vocês vão saber já colocar, ó. Vender o, vendê-lo, refez, as, refê-las, demos a, demo-la. Então, vendê-lo, preciso vendê-lo, entendeu? Aquele carro está velho, preciso vendê-lo. Não fica legal se eu disser assim, aquele carro está velho, preciso o vender. Aí tá estranho, tá vendo? Soa estranho para o nosso ouvido. Então, aquele carro está velho, preciso vendê-lo, tá? Então, quando tem essas terminações aqui, R, S, o Z, o pronome vai assumir essa forma que a gente vai colocar, lo ou lá. Ou no plural, los ou las. Forma verbal terminada em som nasal. Aquele som nasal, né? Não é só o ão e o on, é também o também o som nasal. O pronome assume a forma no e na, ou se não, o plural dessas formas aqui. Exemplo, ó, virão, tá vendo? É um pronome, é um som nasal do verbo, virão, ou viram no, fazem, também nasalizado, fazem nas, dão, ó, tem um tiozinho ali, dão-nos, ok? Colocação pronominal nas locuções verbais. Lembra que eu falei, o que é locução verbal? São aqueles dois termozinhos ali que estão formando um verbo, tá? Um verbo auxiliar e um verbo principal, ó. A estrutura geral da locução verbal pode ser representada dessa forma aqui, ó. Um verbozinho auxiliar e o verbo principal. Um no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Vamos ver o exemplo lá, ó. Verbo auxiliar mais o infinitivo. Estão vendo? Então, dois verbos aqui, ó. Vou devolver. Então, vou, o verbo auxiliar, e devolver, o verbo no infinitivo. Podiam voltar. Podiam, verbo auxiliar, voltar, o verbo no infinitivo. Então, estão vendo que são dois verbos juntinhos que estão dando uma ideia para a gente? São dois verbos. Então, um deles sempre vai estar no infinitivo. Ó, devolver, voltar, tá? Depois aqui, verbo auxiliar mais o verbo no gerúndio. Então, estavam falando. Estavam o verbo auxiliar. Falando, está no gerúndio. Vivia dizendo. Vivia, verbo auxiliar. Dizendo, gerúndio. Verbo auxiliar mais o particípio. Lembra o particípio? Quando está terminado com ado, ido, lembra? Então, ó, auxiliar. Havia marcado. Tinham partido. Então, nessas estruturas verbais aqui, a norma culta admite as seguintes possibilidades de colocação de pronome oblíquo, ou seja, como que a gente vai colocar aí o pronome? Ó, antes da locução verbal, desde que ela não inicie a oração. A minha oração é essa aqui, ó. A economia brasileira, então não tem verbo ali, tá? Então, a economia brasileira se vai estabilizar. Então, aonde que está a locução verbal? Vai estabilizar. Então, eu estou colocando dessa maneira aqui, ó. Estou colocando a próclise, estão vendo? Ó, se vai estabilizar. A economia brasileira se está estabilizando. Está estabilizando, no gerúndio. A economia brasileira se havia estabilizado. Aqui está errado, gente, tá? Deixa eu ver se eu corrijo isso. Se havia estabilizado, então, o meu verbo no particípio, tá? Isso aqui também soa facinho para o nosso ouvido, né? Isso aqui a gente não vai ter dúvida, não, porque, olha, do jeito que a gente está falando, é do jeito que a gente vai colocar, tá? Vamos lá. Espera aí, que agora não foi para frente. Vai. Entre os dois verbos da locução, a economia brasileira vai se estabilizar. Ó, eu posso colocar dessa maneira também. Entre os dois verbos da locução, ó, vai se estabilizar. Ou a economia brasileira está se estabilizando.
ou a economia brasileira havia se estabilizado. Então, agora eu posso colocar também, se eu quiser, entre os dois verbos. Eu posso colocar antes, como no exemplo que a gente estava falando, ou então entre os dois verbos, tá? E depois, no terceiro exemplo, depois do verbo principal, desde que ele não seja um particípio, naquela terceira forma ali, ó. Aí a gente só vai ter nas duas primeiras. A economia brasileira vai se estabilizar-se. Olha, presta bem atenção, gente. Esse primeiro exemplo aqui, às vezes vocês podem ficar na dúvida, achar que está assim, repetindo. Então, como a gente tem outros exemplos, se vocês não quiserem colocar, porque vocês estiveram na dúvida, está estranho, está errado, então não coloque. Tem os outros dois, você pode colocar ali no meio dos dois verbos, ou antes dos dois verbos, tá? Porque às vezes vocês acham que pode ficar estranho, embora seja correto, né? Ó, vai se estabilizar-se. Parece que eu estou repetindo, né? Está assim, redundante. Mas, na verdade, está correto. Mas, se você está na dúvida, não coloca. Tem as outras duas opções, tá? A economia brasileira está estabilizando-se. Tá vendo? Então, aqui eu usei a ênfase. Está correto. Então, eu posso usar nesses dois casos aqui também. Tá? Acho que aqui acabou. Isso. Isso aqui que tinha faltado para a gente, então. Depois aqui, a gente já terminou. Certo, galera? Vamos voltar, então. Agora nós vamos pegar os exercícios. Deixa eu fechar aqui. Tudo anotadinho já agora, né, pessoal? Vamos pegar o outro. Espera um minutinho aqui. Deixa eu abrir a pasta. Prof, depois você vai mandar essa aula no YouTube, né? Sim, essa aula vai ficar no YouTube, tá? Até porque a gente vai começar os exercícios hoje. Ó, prestem atenção. A gente vai começar os exercícios hoje. Tem bastante exercícios que a gente vai fazer. Então, vocês vão copiando esses exercícios. Quando terminar a minha aula, o professor João entra, vocês vão assistir. Depois, quando vocês saírem no intervalinho, vocês entrem no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Do curso. E vai estar lá o meu material, tá? Que a gente viu hoje. Esse que a gente acabou de ver, que a gente reviu, eu já coloquei na semana passada, tá? Já está lá, então não vou colocar novamente. Mas eu vou colocar essa apresentação agora dos exercícios, vai estar lá, porque a gente vai voltar a utilizar ela na semana que vem. Então, a gente não vai terminar ela hoje, porque tem uns exercícios que vocês vão precisar copiar. Aí vocês vão começando a copiar agora, e a gente vai fazendo primeiro uma questão, depois outra, até onde terminar, tá? Aí vocês entrem depois nesse arquivo, peguem as questões que a gente ainda não terminou, copiem ela no caderno, e daí na próxima segunda-feira a gente já vai resolver o restante delas. Entenderam? E de qualquer maneira, vai estar também o que a gente já fez hoje na aula do YouTube. Mas para vocês terminarem de fazer os exercícios, vocês vão precisar entrar no grupo, abrir o arquivo e terminar de copiar as questões, tá? E aí a gente continua a resolver elas na aula que vem, da semana que vem. Vamos lá, vamos começar. Apareceu para vocês? Sim, né? Então, agora sim. Agora nós vamos pegar a parte prática, que a gente já viu, tá? Vamos ver exercícios de colocação pronominal. Que não vai para frente. Esse negócio. Aí, vamos lá, ó. Primeiro exercício. Nas frases a seguir, ou seja, nas orações, tá? Quando eu coloco frases, na verdade, são orações. Então, nas frases a seguir, nas orações a seguir, identifique os pronomes oblíquos átonos e indique se eles estão em próclise, antes do verbo, mesóclise, no meio do verbo,
ou ênclise depois do verbo. Então, a gente vai identificar onde que está o pronomezinho e se ele está antes, depois ou no meio do verbo. Então, vocês vão lá, por exemplo, discutem-se atualmente novos projetos de conquista, dois passos, na letra A. Então, o que que eu quero que vocês façam aqui? Que vocês sublinhem aonde está o pronome e escrevam na frente se é próclise, mesóclise ou ênclise, certo? Então, vamos lá, gente. Começando, pode começar a copiar. Terminou de copiar essa frase não, esse exercício, me avisa, ok? Vamos lá, eu vou dar aí uns 5, 6 minutinhos para vocês, no máximo. Professora, Sim, tem que copiar nas frases, seguir, identifica os pronomes de tudo isso, ou só pode colocar o número 1 e vai escrevendo as perguntas? As perguntas não, os exercícios. o que você achar melhor, depois você vai compreender. Se você não se perder depois, se você saber do que está sendo pedido no exercício, tudo bem. De qualquer maneira, esse arquivo vai estar lá no grupo, tá? Professora, é que eu tô perguntando, assim, é porque eu não fiz. Claro, Samuel, é meu sobrinho. É que eu não tinha terminado de copiar os anteriores, daí eu tô com medo de pular pouca folha e não der para me escrever tudo e eu escrever os exercícios. Aí fica em cima do espaço para me escrever. Vai ficar sem espaço? É, porque eu não terminei de copiar as coisas anteriores e de pular o folha só que não seja bastante. Ai, E entendi. se eu não. Aonde que você parou de copiar naquele arquivo que eu estava passando? Que parte? Dá uma olhada aí no seu caderno. Eu tava naquela primeira porque eu achei que era só para prestar atenção. Você está com um caderno daqueles grandes? Dos grandes, Dos grandes? Então, 10 deixa matérias. 10 matérias? Então, deixa aí 2 folhas, Tá. tá? No espaço de 2 folhas, e aí já pode começar os exercícios. Para você completar isso que você estava copiando, você não terminou, vai no grupo, na aula da semana passada, quando a gente teve na semana passada, na segunda-feira, que o arquivo está lá, tá? Daí você termina de copiar de onde você parou. Combinado? Obrigada, prof. Nada, querida. Eu até vou te falar que dia que foi, semana passada. Foi no dia 22, tá? Só Ok. procurar lá o dia 22. Pode falar, Sofia. A gente vai copiar e responder, ou a gente vai só copiar e responder todo mundo junto? A gente vai copiar e vai respondendo. Você vai copiar a primeira. Já sabe aonde que está? Já sabe identificar? Pode colocar a resposta na frente. Aí a gente já corrige esse daqui, tá? Esse aqui é o mais facinho deles, né? É só para você identificar onde que está ali o pronome e você dizer se é a próclise, a mesóclise ou a ênclise. Já pode colocar a resposta na frente. Primeiro que terminar, me avisa, tá?
Prontinho, meu povo? Eu tô terminando a B. Ok. Eu espero. Prof, eu escrevo tudo que está escrito aqui e coloco a resposta ou só a resposta? Não. Você já começou a copiar? Já. Então, coloque a resposta na frente. Ou embaixo da frase, da maneira que você quiser. Pode colocar numa linha embaixo ou colocar a resposta na frente. Tá. Tá bom? Sim, obrigada. De nada, querida. Pronto. Terminei. Pronto? Ótimo. Quem mais está terminando? Já terminou também de fazer? Já. Pode falar. Quem que levantou Tô a mão? copiando aí. Tá. Já copia as frases e já escreve a resposta na frente, tá?
Pronto, pessoal? Quem mais já terminou? Eu respondi A, B, C, D e eu tô indo para E. Tô terminando E. Tá. Vou dar mais 2 minutos. Terminei. Ótimo. Vamos lá, então, gente. Ó, então, nas frases, nas orações a seguir, identifique os pronomes oblíquos, átonos, e indique se eles estão em próclise, antes do verbo, mesóclise, no meio do verbo, ou ênclise, depois do verbo. Letra A. Discutem-se atualmente novos projetos de conquista do espaço. Aonde que está o pronome aqui, gente? Depois do verbo. Isso. Então, o meu pronome aqui, ele está depois do verbo. Qual é o pronome que está depois do verbo? C. C. Muito bem. Então, eu já identifiquei o pronome. O que que eu tenho aqui? Próclise, mesóclise ou ênclise? Ênclise. Ênclise. Muito bem. Por que que eu tenho a ênclise? Aqui a resposta é ênclise. Porque ela está vindo depois do verbo, né? O meu pronome, aliás, está vindo depois do verbo. Tá. Letra B. Eles com certeza, entregar-te-iam tudo o que conseguiam lá. Onde está o meu pronome? Entregar, entregar, entregar. Entregar é o verbo. Isso. Então, eu tenho aqui, ó, essa construção aqui, ó. Entregar-te-iam. Aonde que está o pronome aqui? T. No T. Aqui, ó. Certo? Ó, entregar-te-iam. O meu pronome está no meio da construção desse verbo aqui. Então, como que chama isso daqui? Mesóclise. Mesóclise. Isso, muito bem. Mesóclise. Isso mesmo. Muito bem, gente. Letra C. A internet abre-nos um novo caminho de aprendizado. Aonde que está o pronome?
Onde que vocês colocaram, gente? Onde que está o verbo aqui? A internet abre-nos um novo caminho de aprendizado. Onde está o verbo? Qual é o verbo? Abre. Abre. Qual é o pronome? Nos. Nos. O pronome está junto do verbo, né? Aqui, nos. Como é o nome dessa construção aqui? Ênclise. Ênclise. Muito bem. O pronome está vindo depois do verbo, certinho? Letra D. Ele certamente te cumprimentaria se te visse na festa. Olha só, aqui eu vou ter dois, não vou? Vejam bem, por quê? Porque eu tenho dois verbos aí. Então, vamos na primeira parte da nossa oração. Vamos por partes, tá? Ele certamente te cumprimentaria. Aonde que está o verbo até aqui? O T. Certamente. Isso, muito bem. Então, aqui eu vou colocar, eu vou indicar o meu pronome aqui, o T, isso, antes do verbo, cumprimentaria. Como que eu chamo essa parte aqui? Como que eu indico ela? O que que ela é? Próclise mesoconsciêntese. Só até aqui. Tá vindo antes do verbo, não tá? Então é o quê? Uma próclise. Agora vamos na outra parte da nossa oração. Se te visse na festa. Aonde que está o verbo aqui? Qual é o verbo? Vice. Vice. Então, o meu pronome é o te, certo? Então, ele também está antes do verbo? Também está antes do verbo, não é? Então, ele é uma próclise, ó. Os dois casos são próclises, tá bem? Todo mundo fez corretinho? Tanto te cumprimentaria como te visse. Então, próclise, tá? Amanhã, bom, divulgar-se-ão os resultados da pesquisa que o apontam como o senador mais atuante do Congresso. Aonde que está o verbo aqui? T. C. Isso. Divulgar. E C. Divulgar. Isso, muito bem. Aqui eu tenho, então, o meu pronome ser, exatamente, no meio do verbo. Como que eu chamo essa construção aqui? Mesóclise. Muito bem, gente. Mesóclise. Exatamente. Parabéns, meus queridos. Vocês entenderam direitinho o que são essas três aqui. Já está muito bom, tá? Deixa eu salvar aqui. Então, ó, o primeiro exercício nós já fizemos, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse arquivo aqui agora, lá no nosso grupo. Vocês vão entrar na aula do professor João, ele vai colocar um outro link. Então, todos nós vamos sair da aula, eu vou terminar essa aula, a gente termina aqui, e aí eu quero que depois que vocês fizerem as aulas de hoje, tudo, vocês abram esse arquivo lá no grupo, copiem as questões, todas elas no caderno, e resolvam. E daí, na aula que vem, a gente corrige. Mas eu vou precisar, é uma tarefa, tá? Eu vou precisar que vocês copiem, gente. Copiem todas as questões. E daí, na aula que vem, a gente termina de resolver. Ok? Combinado, então? Meus queridos, um beijo para vocês. Sim. Tá? Ó, foi ótima a participação. Diga, meu bem. Oi? Você agora no recreio, Bruno? Agora a gente vai terminar a nossa aula. O professor João vai colocar o link lá no grupo para vocês, que vocês entram na aula dele, tá bom? Ó, fiquem com Deus, meu pessoal. Uma boa semana para vocês, bons estudos e até semana que vem. Professor. Tchau, tchau, queridos.